Quem são as mulheres das águas? Foi com essa inquietação que demos início ao processo criativo da temporada Mulheres das Águas. Começando mapeando histórias, vozes que ecoam nas margens da Baía de Guanabara. Glória Maria, Cristine dos Reis, A Brilhante, Salete Ferreira, Laurinha do Camarão, Alexandra Silva, Diele e Cassiana Zeredo. Mulheres que vivem e trabalham com as águas, trazendo suas forças, lutas e esperanças. A partir desse mapeamento, iniciamos as gravações. Cada encontro era um mergulho profundo em vidas que muitas vezes são invisibilizadas. Histórias de resistência e sabedoria emergiram costuradas com a textura única de cada mulher. Utilizamos os mais diversos recursos tecnológicos para garantir uma melhor qualidade de som, de imagem e levar uma experiência única e reveladora sobre a vida dessas mulheres para o nosso público. Com esses relatos em mãos, damos início ao próximo passo. Esse foi o primeiro momento de validação, onde o público pôde se conectar, sentir e vivenciar a realidade dessas mulheres por meio dos objetos de sons, objetos visuais, imagens e as narrativas expostas na exposição Mulheres das Águas, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A exposição foi um momento de validação muito especial. Podemos nos conectar de verdade com as mulheres, conhecer seus trabalhos na íntegra, abraçar cada uma delas, sentir suas verdades, suas mensagens ditas olho a olho para cada mulher, para cada pessoa que estava ali presente. Isso fez a gente sentir que estávamos no caminho certo e nos dá força para expandir ainda mais o nosso trabalho em um novo formato, o podcast Mulheres das Águas. As vozes dessas mulheres ganharam novas dimensões, novas escutas, e foi a oportunidade de aprofundarmos ainda mais a relação com essas trajetórias e suas mensagens. Aprendemos tanto nesse projeto que levamos o projeto do podcast também para o Intercultural Brasil-França, o CIEP de Niterói, onde os alunos puderam produzir também seu próprio podcast com o que nós aprendemos nessa trajetória. Foi enriquecedor demais poder ensinar e aprender ensinando. Toda essa riqueza de materiais e experiências foi a base para o nosso grande desafio, o jogo Onde Estão as Mulheres das Águas. Uma grande aventura criada a muitas mãos por mulheres da tecnologia e o coletivo Corpos no Mundo. Fiquei responsável por fazer a pipeline, né, um roadmap muito mais específico, né, para a gente conseguir entregar tudo com perfeição e com bastante tempo livre, né? Pra que dê tudo certo. Eu sou programadora. Ciências da computação não tem muito como fugir, né? Eu tô em função da parte de acessibilidade, né? Então eu sou audiodescritora, né? Trabalho com essa parte de acessibilidade em produtos culturais. E daí nesse jogo eu trabalho com a parte da arte. Eu fiz a ilustração das personagens, dos itens e ajudo o Manu em alguns outros elementos visuais assim que ela vai precisando. Eu nesse projeto aqui tô meio que de coordenação, porque foi o William que entrou em contato, então meio que a gente construiu junta, então eu meio que toda a coordenação, porque eu tô tipo realmente ouvindo os Williams e levando para as meninas e fazendo essa comunicação, mas a gente está construindo isso tudo muito juntas, assim. Então eu meio que vou fazendo tipo alguma coisa de arte, alguma coisa de game design que é necessária. Então é basicamente isso ali. Meu trabalho é o leve trás, assim, e um pouco da execução. E é isso. E aqui convidamos você para dar um mergulho e descobrir quem são as Mulheres das Águas. Quando eu me mudei pro Rio, eu tinha muita vontade de vender crochê aqui, só que eu não conhecia ninguém, eu ia sozinha, com a minha amiga, então eu não sabia se isso ia dar certo de alguma forma. Em 2021, eu comecei a fazer alguns
algumas ecopads, que é pra limpar o rosto. Eu sou designer de moda, mas eu me entendo como designer de moda. Eu não tenho nenhuma formação. E trabalho com crochê. Faço roupas com crochê, sempre voltado pro lado mais artístico da moda, que é esse artesanato. Agora a Laurinha é digital influencer, é influencer digital, né? Estou fazendo as parcerias. Deus está fazendo a Laurinha subir alguns dragões. Né? Além da Charita, o mundo inteiro conhece a Laurinha. Não, eu canto na igreja, eu adoro, sou adoradora. Costuma dizer, não, a Laurinha é patrimônio de Charita. Participei do aniversário de Niterói. Né? Porque o pessoal, não, Laurinha, a gente quer você porque... Eu vim de Recife pra cá com 2 anos. Aí nós fomos pra Piratininga, pequeno, o meu padrasto ele era pescador. Aí lá eu brincava, pegava canoa, não queria saber de estudar, só mar mesmo. Adoro mar. A pesca industrial, no meu ver, ela vem para destruir. Agora, a pesca artesanal, você tá ali, é você que está manuseando, é você que está trabalhando para você. Estamos aqui hoje na Niterói Expo Geek. A gente está muito feliz de estar nesse evento, que é uma referência para a cidade de Niterói, o estado do Rio de Janeiro, para apresentar pela primeira vez o jogo Onde Estão as Mulheres das Águas. Esse projeto, que já foi uma exposição, agora chega na sua versão game, desenvolvido por uma equipe incrível de mulheres. Estou aqui hoje no Caminho Niemeyer, junto com o pessoal do Corpos do Mundo, apresentando o jogo Onde Estão as Mulheres das Águas. É um jogo de descobertas, é um jogo de exploração, em que você vai investigar através de pistas sonoras um pouco da vida, do background de trabalhadoras do mar. Quando a gente pensa em criatividade, é a atividade de criar. E só é possível criar coisas novas se as atividades foram diferentes. Então, se a gente quer fazer jogos que possam se destacar no mercado global, que possam se destacar para esses consumidores, para esses fruidores de cultura, é fundamental conversar com os territórios, conversar com novas mentes e pensar em novas formas de fazer e construir narrativas que tenham pé na realidade, que possam ser vistas por gente diferente, feita por gente diferente e jogada por toda a multiplicidade de jogadores que estão disponíveis aí no mundo e, claro, nos nossos territórios, em Niterói e no Rio de Janeiro todo. E para apoiar esse processo de validação do jogo, levamos para o Campus de Arte e Comunicação Social da UF em uma palestra inspiradora, mediada pelo nosso time do coletivo Corpos no Mundo. Acho que na verdade é uma realidade virtual, né? O Zé Gotinha é uma realidade virtual com um óculos, e quando você coloca o óculos, e o Zé Gotinha vai passando por umas missões e chega um momento que ele precisa, sei lá, não sei se uma formiguinha sobe e vai picar o braço dele, alguma coisa acontece que é o momento que a pessoa vai aplicar a injeção, sabe? Então a criança está interagindo ali, não percebe. Até a saúde tem entrado no jogo, né? E a produção cultural ela se amplia nessa perspectiva. E legal você falar de brilhante, porque é uma super referência pra gente. E aí pensando nesse cruzamento também de linguagem, tem um projeto que foi muito legal, que foi até, a Ana falou de TCC, no meu caso, o meu TCC foi até sobre isso, que é... E por fim, passamos pelo Knit Hub, no Viradouro, onde colhemos os primeiros feedbacks e sentimos a energia da interatividade em tempo real. Olá, meu nome é William Silva, faço parte do Núcleo de Produção e Curadoria
do coletivo Corpos no Mundo, que nessa proposta para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro produziu o protótipo do jogo Onde Estão as Mulheres das Águas, uma proposta gamificada que fala sobre as histórias, né, de forma interativa, sobre as histórias das mulheres que trabalham pela Baía de Guanabara e região oceânica litorânea do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto teve duração de 2 semestres, um projeto que se expandiu, cresceu. Em princípio, a proposta se estabeleceu na construção de um jogo que foi concluída agora no final do ano de 2024, mas também conseguimos realizar outras entregas que foram muito impactantes no cenário cultural fluminense e especificamente também da região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui eu posso listar um pouco do que foi o processo de captação dessas histórias, de curadoria, mapeamento, onde reunidos em um núcleo de 3 a 4 curadores foram mapeadas, levantadas histórias de mais de 40 mulheres pelo litoral, aqui especificamente do município de Niterói. Foram levantadas histórias incríveis de todos os pontos da cidade, baseados aí nessa faixa, nessa franja, né, litorânea que banha o município. E dessas 40 histórias foram selecionadas 8, das quais nós fomos até essas mulheres, realizamos entrevistas, conversas, diálogos, fizemos uma captação profissional de som, com registros de foto, imagem, e esse trabalho se desenvolveu, né? Esse trabalho curatorial se desenvolveu aí num acervo de 8 histórias, que em seguida, em parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, foram exibidas em uma mostra que se chamou Mulheres das Águas, em que foi realizada uma exposição nesse museu, com duração aí de 2 a 3 meses, entre março e junho, aliás, entre março e abril de 2024, em que foi realizada aí essa exposição com parte do material que deu subsídio para a criação do jogo. Após a exposição, o processo de construção do jogo já vinha sendo realizado com uma equipe de mulheres, né, coordenada pela Emanuele Araújo, uma programadora com ampla experiência na área de programação, uma das principais referências no desenvolvimento de games no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, sendo reconhecida e tendo ganho vários prêmios. E nesse processo de desenvolvimento do jogo, nós entendemos que seria legal, interessante, potente conversar com mulheres de outros locais que não só Niterói. Então decidimos, né, nesse meio tempo de produção do jogo, realizar também um podcast. Nesse podcast foram entrevistadas mulheres de toda a Baía de Guanabara, de Guapimirim, Magé, de outros municípios, São Gonçalo, que tem a vida relacionada, né, à saúde da Baía de Guanabara, à subsistência, ao turismo de base familiar, à pesca, mulheres que inovam e são referência nesse território, trabalhado nesse jogo, e que é tão importante, né? Não só para a cultura, mas para a economia, para o turismo e para a representatividade de uma identidade fluminense. Estamos falando aqui da Baía de Guanabara. Então foram divulgados aí 4 episódios desse podcast em que falamos sobre diversos temas, dentre eles ecologia, turismo de base comunitária no Quilombo de Guapimirim, Quilombo do Feital, entre outras comunidades que têm trabalhado pela Bahia. E, durante esse processo, também do podcast, foi realizada uma oficina no CIEP Brasil, França, localizado na cidade de Niterói, um colégio estadual, público, em que nós realizamos 4 sessões de oficinas com os alunos, oficinas práticas de criação sonora, produção sonora, rádio escolar. Eles optaram por criar um podcast, o Condocast, um podcast que fala sobre o dia a dia do colégio, o que foi muito interessante na construção de uma contrapartida para esses estudantes, né, que acompanharam o processo também aí de produção da exposição, do jogo, de todo o trabalho que vinha sendo desenvolvido. Após esse trabalho com os alunos, nós focamos nossas ações
na construção do jogo, ou seja, todo esse percurso foi servindo de subsistência para a criação do jogo, e nós chegamos agora, em novembro, com o primeiro protótipo do Onde Estão as Mulheres das Águas, um jogo de exploração, onde o jogador ele é convidado a partir de um mapa, né, dessa franja litorânea, descobrir as histórias, desvendar essas histórias dessas mulheres, ouvir, onde a escuta tem um papel fundamental para que eles consigam conectar os objetos ali que estão espalhados na tela com os ícones reprodutivos dos áudios e, a partir disso, ir desvendando essas histórias. Então, o jogador ele vence o game quando ele consegue ouvir todas essas histórias e conectar os objetos relacionados a cada mulher. É um jogo que, acima de tudo, trata aí de escuta ativa, de aprendizado, né? Não só no campo da cultura, no campo social, mas também no campo do meio ambiente, da economia do mar, da saúde dos oceanos, da vida marinha, né? Pensada e vista por essas mulheres que estão conectadas diariamente nesse território. Então, a partir disso, o jogo foi desenvolvido por uma equipe integralmente de mulheres, uma equipe de desenvolvedoras, programadoras, uma equipe de acessibilidade que pensou a inserção de forma universal e acessível comunicacionalmente dentro do jogo. Então nós temos legendagem, temos tela de libras inseridas dentro do layout do jogo, então não é preciso que tenha uma versão de jogo acessível e outra não. No mesmo layout nós tivemos esse cuidado, né, de que o jogo já tivesse essas ferramentas como matriz mesmo, em que um jogador, caso necessite dessas ferramentas assistivas, ele vai ter acesso ali direto a elas e vai poder assim usufruir dessa atividade de entretenimento, mas também educacional, de aprendizado, que é o jogo Onde Estão as Mulheres das Águas. Então, um projeto ímpar, super rico de conteúdo, as 8 histórias estão ali dentro, e essas mulheres estão representadas de uma forma muito potente, né, e dentro de uma narrativa de protagonismo, da qual elas se sentem parte integrante. Agora, os próximos passos, a partir de 2025, estão relacionados ao lançamento do jogo, né? Os passos aí seguintes de continuidade desse projeto. Nós pretendemos avançar nessa jornada para que esse jogo chegue a cada vez mais pessoas e até, quem sabe, expandir as atuações para conseguir captar outras histórias do estado do Rio de Janeiro. Nesse ano de 2024, nós participamos de 3 feiras para apresentar o protótipo. A NIT Game, que é considerada pela Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro como uma das principais feiras do estado, no campo aí, né, do mundo geek e também do mundo de desenvolvimento de games, onde nós tivemos com vários outros desenvolvedores e foi muito importante no sentido de realizar uma mostra com esses pensadores e fazedores. Tivemos na feira da Viradouro, da plataforma urbana da Viradouro, onde a gente pôde apresentar também para a comunidade, para as crianças da comunidade, o jogo, onde elas se encantaram, né, ao ver o território onde elas vivem dentro de uma gameplay, o que foi realmente muito enriquecedor na nossa experiência. E, além disso, fomos convidados a fazer uma apresentação do jogo e falar sobre gamificação de projetos culturais na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Artes e Comunicação Social. Estivemos ali dando uma palestra, falando sobre como o futuro da cultura também está ligado ao universo tecnológico e, por seguinte, como essas atividades como gamificação, desenvolvimento de atividades lúdicas podem enriquecer e muito as atividades, os projetos culturais. Então foi uma palestra conduzida aí pela equipe de desenvolvimento do jogo, por mim, representando o núcleo de curadores, e que foi realmente muito rica no sentido da partilha, né, com os futuros produtores culturais que estão aí em formação. Por fim, o jogo ele tem chamado muita atenção do público, das pessoas que têm um contato com a atividade, principalmente por terem esses cenários fluminenses, esses cenários da região metropolitana do Rio representados ali dentro da gameplay,
o que chama muita atenção e faz com que queiram jogar, queiram conhecer. Então nós estamos muito entusiasmados para que a partir do ano que vem comece uma movimentação do Coletivo Corpos no Mundo no sentido de divulgar esse jogo e fazer com que ele tenha um alcance cada vez maior para que esse produto cultural chegue ao maior número de pessoas. É claro que durante o desenvolvimento do jogo, nas mídias, na imprensa também, ou seja, no nosso plano de comunicação alcançamos mais de 60 mil pessoas, nas mídias, diversos veículos de comunicação lançaram notas, matérias sobre o projeto, como o próprio jornal O Dia, tivemos uma reportagem de 3 minutos no RJTV, falando sobre essa proposta. Então, foi muito rico no sentido aí de opinião pública em relação ao projeto. Estamos muito entusiasmados com a continuidade e seguimos trabalhando e